E a diretoria do Clube de Regatas do Flamengo ficou bastante incomodada com a atitude do meio-campista Everton Ribeiro. Por outro lado, a diretoria entende que a chegada do São Paulo é para pressionar o Flamengo a ceder, uma vez que a diretoria não está disposta a aumentar o prazo pela extensão de contrato do meio-campista Everton Ribeiro. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Essa novela que deve se estender, por longos dias. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre o zagueiro Sebastián Cáceres do América do México. Isso porque ontem surgiu algumas informações que, além do Flamengo, o Sevilla da Espanha e o Tottenham da Inglaterra estão monitorando a situação do zagueiro. Mas será que realmente chegou alguma oferta? O Flamengo chegou a procurar o time mexicano para poder conversar sobre o zagueiro Sebastián Cáceres? O presidente do clube mexicano abriu o jogo e falou se realmente há ou não há procura do Flamengo neste momento pelo jogador. A gente também vai falar sobre a situação envolvendo o Santiago Simón, que eu posso falar assim, o Coringa do River Plate, que segundo as informações o Flamengo está de olho, não posso falar assim, no falso lateral direito do River Plate da Argentina. O River Plate que, por outro lado, inclusive, não tem o interesse de poder liberar o jogador, ainda mais para o Flamengo. A gente vai falar sobre isso, inclusive aí eu vejo assim o Flamengo, o River Plate aí se tornando um Atlético Mineiro da vida, em poder dificultar a saída de alguns jogadores de lá para reforçar o mais querido do Brasil. Vou falar também sobre as palavras do jornalista Casagrande, que proferiu algumas palavras em direção ao técnico Tite, não poupou realmente críticas e falou que o Tite precisa desfazer a panela do Flamengo. A gente vai falar sobre isso. Vou falar sobre o próximo jogo do nosso Mengão Queridão. O Flamengo já tem 4 desfalques confirmados para essa partida contra o Santos na próxima quarta-feira. Então já fica coladinho comigo, não perde nada. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marutaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Já começo falando sobre o próximo jogo do nosso Mengão Queridão. Flamengo entra em campo só na próxima quarta-feira pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso porque a 30ª rodada que aconteceria para o Flamengo, jogo nesse final de semana contra o Red Bull Bragantino, só vai acontecer no dia 23 de novembro. Isso porque o Flamengo, a gente já explicou isso aqui várias vezes, a situação do Maracanã está cedido a Conmebol para realizar a final da Copa Libertadores da América entre Fluminense e Boca Juniors no próximo sábado, dia 4. E em contrapartida, o Flamengo só entra em campo na próxima quarta-feira, às 20 horas, horário de Brasília. Lembrando que esse jogo acontece lá no Mané Garrincha, no estádio de Brasília, Mané Garrincha. Flamengo e Santos, Santos e Flamengo. E para essa partida, o Flamengo já tem 4 desfalques confirmados. Lembrando que o Flamengo se reapresentou hoje, após 2 dias de folga, folgou na quinta, folgou na sexta, e hoje o elenco se reapresentou, mas o Flamengo já tem 4 desfalques confirmados para o jogo contra o Santos, que são eles: Everton Ribeiro e Eric Pulgar, que receberam o 3º cartão amarelo, cumprirão suspensão automática diante do Santos. Além disso, em recuperação de entorse no tornozelo direito, o zagueiro Davi Luiz também desfalca o Flamengo contra a equipe paulista. E o volante Alan, após se lesionar na face plantada do pé esquerdo em jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, o meio-campista segue entregue ao departamento médico do clube. E sendo assim, o Flamengo conta com esses 4 atletas que não estão à disposição do técnico Tite para o jogo contra o Santos na próxima quarta-feira. Olha só, por se falar em Tite, o Tite, na verdade, aí, leva um nome aí de retranqueiro, de paneleiro. O que eu tinha de falar do Tite, a gente já falou aqui, eu já comentei aqui com vocês, desde o início, antes do Flamengo anunciar a chegada do Tite. Mas o jornalista Casagrande, inclusive aí, não é nem torcedor do Flamengo, torcedor lá do Corinthians, corintianos nato ele. E ele avaliou pontos que o treinador precisa resolver para obter sucesso na equipe
do mais querido do Brasil. E ele não poupou palavras, ele não mediu realmente esforços e falou que Tite precisa desfazer a panela do Flamengo. Olha só o que Casagrande falou. Se ele não fizer uma limpa no elenco e se ele seguir o hábito que é comum a ele, que é formar panelinhas, ele vai ter problemas com o Flamengo. Assim como teve problemas com a seleção em 2018 e em 2022. Ele vai enfrentar dificuldades porque já existe uma panela de jogadores. Ele precisa desfazê-la e não entrar nessa panela, nem criar uma subpanela com 2 ou 3 jogadores, pois isso não dará certo. Disse aí Casagrande no programa Fim de Papo, aí falando sobre a situação do técnico Tite. Tite precisa realmente acabar, fazer uma limpa no elenco do Flamengo, acabar com a panelinha que já tem, não formar mais panelinha, não formar uma subpanela, porque para o Casagrande, o Tite não terá sucesso se realmente não fizer essa limpa no elenco do mais querido do Brasil. Mano, vou falar para vocês, né? A gente viu o Tite à frente do Flamengo 3 jogos. 3 jogos à frente do Flamengo. Cruzeiro, Vasco e Grêmio. Venceu o Cruzeiro, venceu o Vasco e perdeu para o Grêmio nesta última quinta-feira. Então assim, a gente vê aí Flamengo hoje pressionado, né, na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. E nem pensar realmente, né, nem pensar em poder aí estar arrumando problemas, porque o elenco precisa jogar. Principalmente esses jogadores precisam mostrar raça, jogar futebol, honrar o manto sagrado. Isso que é o mais importante, seguir vivo e conseguir aí, né, de fato aí, folgadamente, posso dizer assim, respirar tranquilamente a classificação para a Copa Libertadores da América de 2024. Por se falar em jogar e honrar o manto, a gente sabe que alguns jogadores do Flamengo vêm tentando aí realmente conseguir que o Flamengo amplie seus contratos por longos prazos aí. E um deles é o de Everton Ribeiro. O que esses jogadores fizeram nessa temporada de 2023 para merecer uma alta valorização e um longo contrato de extensão? Fica essa pergunta. O Flamengo, a princípio, teria a renovação de Everton Ribeiro como uma das mais fáceis dentro do elenco do Flamengo hoje. Só que o cenário mudou completamente. Everton Ribeiro mudou de ideia e agora quer um contrato mais longo. Só que a diretoria do Flamengo não está disposta a aumentar o prazo. E as tratativas, claro, devem se estender nos próximos dias. Conforme as informações, a diretoria do Flamengo não gostou da atitude adotada pelo meio-campista Everton Ribeiro, que já teria dado a sua palavra, depois voltou atrás. Eu acho que seja induzido aí pelos empresários, tá, gente? E eu acredito que isso é o que está acontecendo hoje no Flamengo. E a diretoria do Flamengo também entende que a chegada do São Paulo, essa procura do São Paulo por Everton Ribeiro, é para pressionar o Flamengo a ceder e renovar o contrato do jogador por um prazo mais longo, né? Tá vendo aí? Recentemente o técnico Dorival Júnior falou sobre a admiração que tem pelo jogador em entrevista ao canal Nilson César. E ele falou o seguinte: ele é meu amigo, sempre foi um cara diferenciado, gostaria de tê-lo em qualquer equipe, mas sei que é muito difícil. Ele tem uma história no Flamengo e não é simples de termos uma negociação. Então assim, a diretoria do Flamengo entende que essa chegada do São Paulo realmente é para pressionar a diretoria para poder ceder e renovar o contrato, a pedida e aceitar essa pedida do Everton Ribeiro. Só que a diretoria do Flamengo não está disposta a aceitar, a ceder para Everton Ribeiro. A gente vai seguir focado com tudo, mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre essa situação envolvendo o meio-campista Everton Ribeiro. Agora vamos mudar de assunto e vamos falar sobre, rapaz, novos jogadores que devem chegar no Flamengo. O Flamengo vai fazer uma grande reformulação, disso aí eu não tenho mais dúvidas. O Flamengo está acertando alguns pontos e o Flamengo promete com tudo nessa próxima janela de transferências. E um dos nomes que realmente o Flamengo vem aí monitorando
alguns atletas, que são o lateral direito Simón Santiago, do River Plate da Argentina, e o zagueiro Sebastián Cáceres, do América do México, uruguaio aí, que chegaria para reforçar o mais querido Brasil. Mas será que realmente o Flamengo chegou a procurar o zagueiro Sebastián Cáceres? De acordo com o portal Transfermarkt, o jogador está avaliado em 3,5 milhões de euros, ou seja, 21 milhões de reais. Porém, a chegada do jogador ao mais querido Brasil é tratada como nada fácil, né? Uma vez que o jogador tem mercado na Europa. Inclusive, segundo o portal Record de Portugal, trouxe a informação de que o Flamengo, o Sevilha da Espanha e o Tottenham da Inglaterra estão monitorando a situação do atleta. Por outro lado, o presidente do América do México abriu o jogo, né, que é o Santiago Banos. Ele abriu o jogo em contato com o portal torcedores.com e em parceria com os canais Manifesto Rubro-Negro e Luiz Antônio RN. O presidente negou qualquer interesse, qualquer chegada do Flamengo, né? Negou qualquer chegada do Flamengo, qualquer procura do Flamengo pelo jogador, inclusive até mesmo dos clubes europeus, como foi citado na matéria do jornal Record de Portugal. Ele falou o seguinte: olha só, é falso, não teve nada do Flamengo e tampouco da Europa, afirmou Santiago Banos ao torcedores.com. Vale destacar que Cáceres está em alta e inclusive foi titular do uruguaio na vitória sobre o Brasil pelas eliminatórias nessa última data FIFA. Então, assim, o próprio presidente do América do México, que é o Santiago Banos, negou, né, em contato com torcedores.com, negou. Não teve nada ainda, o Flamengo ainda não chegou a procurar o clube mexicano para poder tentar trazer o jogador para a próxima temporada. Mas a gente vai seguir focado com tudo, a gente vai estar sempre ligadaço para deixar vocês sempre muito bem atualizados. Por se falar em Santiago Banos, que é o presidente do América do México, vamos falar agora sobre o Santiago Simón. Santiago Simón, que hoje é tratado assim como uma joia do futebol argentino. Lateral, posso dizer assim, o Coringa, né? O Coringa, na verdade, aí só atua nas últimas partidas como lateral direito, mas é considerado como lateral direito. Santiago Simón, segundo o jornal O Dia, está na mira do Flamengo. Por mais que esteja sendo classificado como lateral direito, o jovem de 21 anos só atuou assim nas últimas partidas desta temporada, atuando quase sempre como meio-campista e depois como ponta pela direita. O atleta tem boa capacidade de fazer um jogo de aproximação e passes e tem bom drible curto. Só que, por outro lado, o Santiago Simón, do River Plate da Argentina, não é um nome aí que realmente o River Plate está interessado em liberá-lo. Não está interessado a liberá-lo. Hoje, reserva no River Plate, o jogador sempre foi cotado como promessa no futebol argentino. Portanto, o portal Gazeta Esportiva confirmou interesse com uma fonte ligada ao Flamengo no Santiago Simón, lateral direito do River Plate da Argentina. O grande problema, no caso, é que o River Plate não parece disposto a perder o jogador de 21 anos, com quem tem vínculo até dezembro de 2024. É aquela coisa, o River Plate não vai facilitar. O Flamengo já vem tentando a contratação de Nicolás de la Cruz, né, já há mais de ano. O Flamengo, desde o ano passado, o Flamengo vem tendo contato com o meio-campista Nicolás de la Cruz, o River Plate sempre dificultando, e agora o River Plate também não está disposto a ceder o Santiago Simón, jogador de apenas 21 anos, que atua como meio-campista, que atua também como ponta direita e agora, né, atuando aí como lateral direito. É um jogador versátil, jogador que realmente chegaria aí para poder jogar em várias posições, fazer ali, eu posso falar assim, né, articulação do meio-campo para frente no mais querido do Brasil. O que você acha sobre a situação envolvendo Santiago Simón? Joia argentina de apenas 21 anos. Será que realmente o Flamengo vale a pena o Flamengo investir, fazer de tudo aí para tentar trazer esse jogador para o mais querido do Brasil? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua
opinião, beleza? A gente vai seguir focado com tudo e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.